separamos alguns dos principais talks do Hub Berlim para disponibilizar aqui 100% na íntegra para vocês, nossa comunidade que nos acompanha aqui também no Berlincast. A gente convidou Hugo, que é um diretor audiovisual e diretor criativo super experiente, que já trabalhou com diversas marcas como Shein, Riachuelo, entre outras grandes marcas do universo fashion. Inclusive tem grandes cases ali com a Kenner também, né, que é uma marca de calçados, enfim, que está super bombando dentro do público mais jovem. A gente bateu esse papo com o Hugo, um papo super rico sobre como você adaptar a cultura, a sua personalidade, o seu olhar artístico, a personalidade da marca, e ele está disponível 100% na íntegra agora aqui para vocês. Fala, Berlins! Estamos começando aqui mais um talk do Hub Berlim e hoje o meu papo é com um cara que é super referência assim para gente que atua na indústria criativa, que tem uma atuação muito grande aqui com a personalização, né, daqui do Nordeste muito forte, que é Hugo, um diretor criativo, um diretor de imagem, e que tem uma formação em fotografia, né, pela Unicap e vários trabalhos, sobretudo para a indústria de moda, mas para muitos outros segmentos também. Vou deixar que ele se apresente também, fale um pouquinho dele, um pouquinho dessa trajetória dele, e aí se apresenta aí, Hugo, para o pessoal, fala um pouquinho dessa tua história com a indústria criativa, um pouquinho dessa tua formação e das tuas experiências, e aí a gente já vai entrando aqui numa conversa. Beleza, Paulo. E aí, galera? Prazer imenso estar aqui. Muito feliz de ter recebido esse convite da geral aí da Berlim. Muito massa essa troca aqui. Então, como o Paulo deu uma intro aí, né? Tipo, eu sou diretor de criativo e diretor de imagem, assim, mas minha linguagem ela vai por fotografia e filmagem ali, né? Geralmente eu participo de todo o processo da coisa. E esse ano eu faço 10 anos de carreira. E, enfim, foram 10 anos muito intensos, praticamente sem parar ali, uma coisa bem corrida, né? E comecei minha história ali no hip hop, né? Comecei fazendo videoclipes de banda de rap e tal. E eu acho que foi onde esse gancho, assim, né, com moda se criou, né? Porque, naturalmente, eu era uma persona streetwear, então, tipo, o streetwear que chamou atenção para outras coisas, assim. Então, acho que foi basicamente, falando de uma forma resumida, como essa trajetória se deu, assim, basicamente. Tu, nessa época que tu começou a fazer esse trabalho com videoclipes e tal, tu já tinha essa formação em fotografia ou tu foi buscando essa parte mais acadêmica depois? Não, na verdade, nessa época, eu estava numa pegada bem autodidata, assim. Eu era bem anti-sistema, bem anti sistemas convencionais de ensino e tal. Eu tava bem nessa pegada. E aí, os meus primeiros 5 anos, assim, basicamente, quatro e pouco, assim, basicamente foram autodidata. Não que eu ainda não seja, eu ainda sou muito autodidata, eu ainda sou uma pessoa que vou atrás de conhecimento naturalmente, assim. Só que no meio desse processo, no meio desses 10 anos aí, eu tive a oportunidade de cursar uma bolsa no curso de fotografia com políticas afirmativas, né, que a Unicap ofereceu para pessoas negras e indígenas que tinham feito Enem, que tinham estudado em colégio público e tal, e eu me enquadrava nesses perfis. E aí por que não, né? E aí Aham. fiz, e enfim, foi super proveitoso essa formação, tanto pela formação em si, pela graduação, mas também por conta da pesquisa científica que eu fiz no meio da formação. Então, foram coisas que agregaram bastante, assim, professores específicos também agregaram bastante. Inclusive, interferiram na minha imagem, assim, né? Na minha forma de ver imagem, fazer imagem, assim. Totalmente. Eu acho que toda essa construção, né, tipo, acadêmica, dessas vivências, tudo vai formando esse olhar que a gente vai construindo ao longo do tempo, né, para além da sua própria vida, o seu próprio olhar do mundo, o que você isso tudo faz parte de um processo criativo, mesmo quando você não está necessariamente criando, né, tipo, Totalmente. para quem está na indústria criativa, tipo, viver
é um processo criativo, né? Desde que você esteja com um olhar atento para ficar percebendo e recebendo todas essas inferências, né? Totalmente. E aí a gente tem, assim, dentro dessas tuas experiências, né? Como tu bem falou também, tu começou com um trabalho com hip hop, né? Mas tu acabou tendo essa vertente para moda. A música e a moda, elas estão muito interligadas, né? A gente trabalha aqui também bastante com o mercado musical e a gente fala muito sobre isso, né? Sobre todo esse lifestyle que está ali sendo passado, o próprio artista, né? Ele influencia o público dele muito além do que a própria música, né? Tipo, ele influencia por todo esse lifestyle que ele vive, o que ele consome, o que ele veste, e aí meio que tá interligado essas coisas, né? Totalmente, E, totalmente. e aí, tipo, tu tem várias marcas no teu portfólio, né? Como Kenner, a Shein, entre outras, a Riachuelo, que eu tinha falado no começo aqui também. E aí, e ao mesmo tempo que tu tá criando para essas marcas, é muito nítido que também passa um pouco desse teu DNA, desse teu olhar enquanto artista. E eu imagino também que essa troca da marca vindo para tu já vem por causa disso também, né? Fala assim, pô, eu quero esse olhar de Hugo também para essa minha criação. E aí, primeiro, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas experiências de criar para essas marcas e também de como tu coloca também um pouco do teu DNA para o DNA dessas marcas. Total. Bom, eu acho que agora, né, esses trabalhos são meio que recentes, né? Shen foi ano passado, mas Shen, Kenner e Riachuelo são três marcas aí que vieram do ano passado para cá. Então a gente tá falando de uma era minha mais recente, né? Então, tipo, minha identidade atual, ela também é a junção de tudo isso, assim. Então, tipo, a galera chega em mim porque algo já chamou atenção, né? Então, tipo, naturalmente chegam querendo essa troca, tá? Mas assim, nem sempre essa troca é tão grande. Às vezes existe um escopo, um briefing muito específico que a gente precisa seguir, assim, né? Mas, por exemplo, pegando um exemplo de Shein, né, e Kenner, elas são duas marcas que estão na periferia de alguma forma, né? Por mais que sejam segmentos um pouco diferentes, né? Um é tipo uma marca chinesa, outra é uma marca nacional, né? Mas ambas estão na periferia, elas dialogam com esse público que consome, assim, em sua grande maioria. E outra coisa também que tem a ver entre elas, assim, na minha opinião, é essa ideia de descentralização da produção audiovisual e fotográfica, né? Então, tipo, só esse fato de, tipo, eles descentralizarem essa produção no Sudeste e trazerem ela para cá, isso torna elas, para a gente aqui, algo comum, né? E o que Uhum. foi o que aconteceu com a Riachuelo também recentemente, né? A Riachuelo quis fazer um trabalho no São João, né, em específico, então vieram para Caruaru e passaram por Recife também para fazer esse material. Então, tipo, Inclusive, convidando vários artistas locais para assinarem as próprias coleções, né? Lembro que totalmente, teve totalmente, Ceramiquinho recentemente, teve totalmente. um outro artista que faz umas colagens assim e tal, também daqui do Nordeste. Isso é No Kenner bem. tem João Gomes, tem AfroG, que enfim faz umas ilustrações para a galera da Kenner. Achei, inclusive, esse que eu fiz foi a influenciadora, né, que assinou a coleção e tal. Então, tipo, houveram iniciativas específicas, né, e isso acaba, os criativos daqui, né, no caso eu, acabo sendo beneficiado por outras pessoas estarem fomentando seus trabalhos e ascendendo de alguma forma chamando essa atenção pra cá, assim, né? Então, tipo, eu digo às vezes que, tipo, sei lá, eu tava no lugar certo, na hora certa, que a coisa tava começando a engatar pro lado de cá e eu era o profissional ali disponível e preparado pra isso, assim, também, tá ligado? Acho que tem um pouco disso. Essas referências do Nordeste, elas acabam já te impactando de alguma forma nesse teu olhar criativo, ou tu vai muito por causa dessa linha do briefing, né, digamos assim, tipo da marca que já quer traduzir o Nordeste, ou tipo assim, para além dessas peças, né, para moda, tipo assim, para tua vivência, assim, tu já traz essas referências do Nordeste, esse teu olhar artístico e tal, tu já traz esses Então, elementos. então, eu acho que naturalmente eu consigo imprimir um Nordeste que, tipo assim, ele tanto conversa com a gente, mas ele também conversa com as pessoas de fora, assim. Então, às vezes são camadas mais literais, às vezes são camadas mais subjetivas, assim. Então, tipo, sei lá, se você vê, exemplo, a minha iluminação, geralmente ela é muito solar, né? Então, tipo,
isso naturalmente é uma referência ao nosso sol, né? Então, talvez não seja uma coisa assim tão direta, tão estampada ali, mas em uma camada subjetiva a gente percebe esse Nordeste, esse Recife, esse Olinda, esse Pernambuco naturalmente. As próprias cores, né? Geralmente são cores vibrantes, então tipo o sol também provoca essa cor mais vibrante. Então, às vezes é um pouco literal, mas às vezes é também um pouco subjetivo ali. Então, e também, às vezes, é sem querer também, não necessariamente, tipo, vou imprimir Nordeste aqui agora, sabe? Eu sou Mangue Beat e vou fazer Exatamente, isso. que é um negócio caricato, né? Exatamente, às vezes é uma coisa orgânica, assim, né? Eu junto muitas coisas que eu gosto e vou pensando e tensionando coisas, assim, né? Esse cru também é uma parada que eu gosto, essa coisa meio natural, assim, tipo, explorar, é uma estética, beleza, polida, tem uma parada conceitual atrelada, mas tem uma coisa crua ali atrelada, sabe? Então, enfim, eu gosto de fazer essas misturas, assim. Eu penso dessa forma. E aí, organicamente, as coisas vão saindo, né? Eu acho até que esse talvez seja um dos grandes acertos, assim, de quando tu pega uma peça, assim, para criar um filme e tal, que é exatamente isso. E talvez esse seja já também um dos acertos das marcas em trazer um bom profissional daqui, local, para poder fazer essa tradução, né? Porque a gente é cheio de grandes exemplos de profissionais, inclusive de fora, que tentam traduzir um pouco dessa essência e dessas características do Nordeste e virar algo muito caricato, como a gente falou aqui, né? E a gente tem um monte de campanhas aí que acabam repercutindo até negativamente, porque vai para um tom, inclusive, para quem está aqui vivendo, né? Aqui tal, ver, tipo, porra, não é isso. Tipo assim, não faz o menor Totalmente, sentido. E totalmente, totalmente. e aí isso acaba soando muito errado para talvez o público-alvo, que seria E a nossa engraçado que, tipo assim, eu nunca fui uma pessoa de dizer assim, eu vou levantar uma bandeira Nordeste. Eu nunca fui como é que eu posso dizer assim, num teor bairrista da coisa. Nunca fui Aham. essa pessoa assim, sou Nordeste, tá ligado? Nunca foi essa bandeira que eu levantei. Naturalmente as coisas foram acontecendo e os símbolos foram sendo colocados ali. Então, tipo, quem vê se identifica, né? Então, tipo, não foi uma coisa, tipo assim, dizer assim, meu Deus, foi estratégico, eu vou provocar isso, eu vou atrair isso. Não, as coisas elas foram acontecendo organicamente, assim. Acho que quando você mora e vive num lugar, né, e você naturalmente começa a olhar para dentro, porque a gente tende muito a olhar a estética do outro, né, a estética de fora. Até eu mesmo no começo, ali nesses 4 primeiros anos ali de trajetória, eu imprimia muito uma linguagem, uma iluminação, uma estética da galera do Sudeste, assim, por exemplo. Eu lembro que eu seguia muita gente de lá e tal, e consumia isso. Só que aí, com o tempo, eu fui entendendo que, tipo, o olhar para dentro, ele pode ser atrativo, né? Então, a partir disso, eu comecei a construir minhas próprias narrativas e as minhas próprias ideias, né? A ver comigo. E que isso acabaram chamando atenção, assim. Foi uma coisa que eu acabei acertando, né? Assim, podemos dizer, funcionou de chamar a atenção de outras marcas, porque acabou sendo uma coisa autêntica ali, né? Não uma coisa que, sei lá, todo mundo faz e tal. Acho que foi por aí. Não, legal demais. E tu falou, né, de várias referências. Tem algum local, ou seja digital ou não, que tu realmente assim é mais fixo, de tipo, pô, tô sempre olhando isso daqui como referência para me retroalimentar ali essas minhas referências? Tem algum tipo de lugar, ou artista, ou atividade assim que tu faz para estar te nutrindo de referências, ou não? É desse teu dia a dia mesmo e tu vai coletando o tempo inteiro? Acho que é um pouco de tudo, sendo sincero. Eu acho que é tanto essa coisa de prestar atenção na vida. Eu sou uma pessoa periférica, né? Morei muitos anos na Mostardinha, hoje eu moro em Torrões, então, por exemplo, ontem tinha uns meninos aqui na frente de casa gritando, e aí eu fui ver o que era, e aí eu já imaginei, não, é agosto, é época de pipa. Então a galera Sim. já tá empinando pipa aqui no campo, então, tipo, isso é uma referência para mim direta, que um cara talvez, ou uma pessoa talvez, em outro lugar, não vai ter essa vivência. Então, tipo, não tem como eu explicar e dizer que, tipo, isso aqui
eu vou produzir algo sobre isso e dizer, da onde foi que ele tirou isso? Não, tá aqui na frente da minha casa acontecendo, tá ligado? Agora é isso, eu enxergo beleza nisso, né? Então, eu acho que talvez esse ordinário, a gente enxergar beleza nesse ordinário, né? Seja aí uma grande ref e ninguém fica falando sobre isso, tá ligado? Mas sim, também faço uso de plataformas, o próprio Instagram, o próprio Pinterest, sigo uma galera também específica de moda nacional, né? Uma galera de fora também, pessoas, sei lá, eu acho, eu sempre conto isso, tem um videomaker lá da Nigéria que a gente começou a se seguir. E o cara, ele faz basicamente a mesma coisa que eu faço lá, só que na Nigéria e eu aqui. A gente se segue, a gente se contacta, a gente se elogia. Então, tipo, um é referência do outro, tá ligado? A gente tá fazendo trabalhos parecidos, ele trabalha muito com música e tal, moda, e eu aqui também. Então, tipo, é isso, é essa grande mistura, estar aberto de fato à vida, aos sinais, né? Eu lembro que esse ano eu fui trabalhar, eu não trabalhei no carnaval, porque geralmente eu trabalhava, e aí eu decidi ir pro carnaval de Olinda esse ano, assim, né? E aí eu cheguei lá, fazia uns anos que eu não ia, eu cheguei lá e eu comecei a olhar o carnaval deslumbrando, assim, tipo, eu não vou, eu só vou olhar. Eu tô aqui só pra olhar o carnaval acontecendo, assim. Então eu lembro que eu fiz esse acordo comigo. Então, tipo, depois do carnaval, outras coisas começaram a ressoar, sabe? Enfim, é um acúmulo de coisas, assim. Mas, sem dúvida, a pesquisa de cada artista é o que faz interferir no resultado, assim. Acho que, sem dúvida, pesquisa é o que eu falo que é a parte mais valiosa de cada artista, assim. Perfeito, tipo, essa pesquisa nesse dia a dia massa, tipo assim, ter esse olhar atento, né, tipo, e das belezas, né, que você vai vendo e tal, como tu bem falou, mas quando tu pega um trabalho, assim, específico, essa etapa de pesquisa e de montar todo esse processo criativo, tu tem uma metodologia, assim, um pouco mais prática, tu é uma coisa muito mais no freehand ali, como é que tu elabora toda essa tua construção de processo mesmo criativo? Pô, eu começo por aqui, buscando referências, monta um mood board, como é que tu monta essa tua Tá. Bom, varia um pouco de trabalho para trabalho, né? Tem trabalhos que eu só assino, sei lá, uma direção de imagem com fotografia e filme, tem trabalhos que eu penso criativamente desde o começo, então varia um pouco, né? Desses que eu penso criativamente desde o começo, que são o scanner ele geralmente sou eu que faço a direção criativa, então, tipo, eu penso desde o que é o tema até a cor do filme, assim, então eu participo de todo o processo. E quando eu penso criativamente num projeto, é algo mais profundo, assim. Então, como eu escolho o tema, exemplo, eu tenho um filme da Kenner que a gente fez na Boa Vista com as bikes, né? Esse das bikes, por exemplo, eu era uma pessoa que dava grau de bike. Então, tipo, eu não tô falando de uma coisa que eu vi, né? Eu tô falando de uma coisa que eu fazia. Então, tipo, eu tenho um respaldo técnico, estético, de linguagem sobre aquele tema, né, que me dá muita propriedade, assim, para falar sobre ele. Então, é um lance de, tipo, eu ir atrás de referências visuais, referências de planos, de coisa, né, tudo isso, mas, ao mesmo tempo, também é um olhar para mim, né, quando eu escolho um direcionamento criativo que ele tenha mais a ver com a parada minha, assim, né. Mas quando eu participo de um direcionamento criativo, né, ou até que eu tenha elaborado, ou até que alguém tenha elaborado e eu entro nesse processo. Por exemplo, eu fiz um trabalho recentemente para Zainara, que foi um trampo para Sony Music, né? Ela foi lançar um single com feat Rafaela Santos, e aí chegou para mim um briefing assim, casca grossa, assim, de nível conceitual, que eu li assim, e falei, meu irmão, isso aqui é um briefing dos sonhos, né, velho? Parece que eu tô indo fazer um autoral. E aí, quando eu olhei isso, e a galera já chegou com essa proposta, porque de alguma forma viram no meu trabalho estéticas que pareciam com o que eles estavam querendo. Então, tipo, pô, vou tentar identificar o que tem no brief da galera que eu já tenho no meu trabalho, né? E o que eu consigo fazer. Então, tipo, eu fui buscando me nutrir visualmente, né? Para poder chegar e criar esse alinhamento de expectativa, que é muito importante a gente entender que quando a gente está fazendo publicidade, né? Que querendo ou não, por mais que seja moda, mas é uma moda que ela é publicidade, não é uma moda autoral ali, editorial, que, enfim, a gente está só se expressando, existe um fim comercial. A gente tem que entender que tem que ter um alinhamento de expectativa. Então, tipo, por mais que a galera chegue com a ideia,
a gente tem que, né, alinhar, a nossa entrega tem que se alinhar a essa expectativa do que esse cliente espera, tá ligado? Então é muito plausível você ser honesto com o que você consegue fazer, né? Ou com o que você não consegue fazer. Então, tipo, é se alinhar e entender para chegar num resultado ali que seja bom para ambas as partes, né? Entender que a galera também tá ali contratando, por mais que você queira botar seu dedo ali, às vezes o seu dedo talvez não é o que a galera tá querendo. Então, tipo, é importante fazer essa leitura, né? Tem um exemplo de um cliente que eu tenho, que eu atendi ele há alguns anos, né? Aí eu lembro que eu queria chegar aqui, assim, né? De ideias, de coisas. Só que ele queria ir aqui, tá ligado? Só que, Aham. tipo, ir aqui não era um problema. Era só a linguagem, era o público-alvo, era uma série de coisas. Então, tipo, eu tive que vir aqui pra gente poder ter esse elemento, tá ligado? É muito Sim. importante esse elemento de expectativa com o cliente, falando de publicidade, né? Aham. Total, É por até aí. porque o limite da criação ele pode extrapolar muito o que é a necessidade da marca, né? Eu acho que uma Bem estratégia que eu importante faço falar. também é criar, desculpa atrapalhar, uma estratégia que também que eu faço é criar dois tipos de blocos, assim. Uma coisa Aham. mais convencional, assim, digamos, e uma coisa um pouco mais criativa. Não conceitual demais, mas uma coisa um pouco criativa. Então, tipo, esse Sim. cliente vai ter uma certa dualidade ali para ele, tipo, horas eu quero escolher isso aqui, horas eu quero ir por um caminho mais convencional, e aí brincar com isso e ter essas cartas na manga, assim, né? Perfeito. Tu falou de publicidade e tal. Eu não cheguei a perguntar em nenhum momento também, nem antes, e nem vi também isso na tua trajetória. Tu já chegou a atuar dentro de agência mesmo, assim, de maneira formal, não contratado pela agência, mas tipo, tu sendo um colaborador de agência de publicidade, não, né? Não, eu sempre fui um freela, velho. Eu sempre fui Aham. um freela e é isso, assim, hoje a minha empresa que era freela, né, que ela se baseava em mim só, né, hoje já tem várias pessoas colaborando de forma direta e indireta, assim, então eu nunca passei por dentro de uma agência, mas eu presto muito serviço para agências, né, sempre, às vezes sempre tem uma agência intermediando um trabalho, às vezes eu lido direto com o marketing da empresa, né, que eu tô atendendo e tal, mas eu nunca trabalhei em agência, assim. Nada contra, nada contra, mas meu caminho ele foi Mas sendo uma meio que curiosidade autônomo, mesmo, assim. como é? Foi mais uma curiosidade mesmo, assim, porque realmente eu nem tinha visto antes na tua trajetória, Não, assim, não, tudo que eu estava nunca lendo, ouvindo. trabalhei em agência. Na verdade, eu sempre segui por um caminho meio que autônomo, solo, assim, tipo, eu ia fazer minhas paradas e ia postando, ia fazendo minhas Uma paradas e coisa postando. mesmo, assim, né? Tipo assim, eu sou o contratado para executar aquele trabalho que tá a demanda, né? Exato, exato. Mas assim, eu lido com a galera de agência porque, enfim, as grandes marcas, por exemplo, esse da Riachuelo, tem a Riachuelo, tinha o marketing da Riachuelo, mas elas contrataram uma empresa de produção executiva. Então, eu lidava com a galera de produção executiva para Aham. viabilizar o trabalho, ajustar cachê, chegar num escopo de demanda e não sei o que e tal. Então, tipo, eu lidava totalmente com essa galera e depois essa galera passava para a Riachuelo e a Riachuelo mandava de volta para essa galera, enfim. Mas eu nunca fui de agência, nunca fui. Aham. Essa tua construção também para moda, ela foi muito natural em função dessa tua vivência. Tu também nunca se direcionasse a nível comercial, digamos assim, falando, tipo assim, pô, vou me posicionar ou posicionar, tipo, o meu trabalho de produção audiovisual para moda e vou, sei lá, me divulgar como isso, não, né? Tipo assim, foi uma Então, coisa muito vamos explicar como natural. foi que aconteceu essa parada, né? Eu era uma pessoa que eu fazia muito foto de pessoas, assim, né? Retratos. Eu fazia, por um momento ali, nesses 4 primeiros anos, eu fiz muitos retratos. E aí, só que eu tava um pouco achando repetitivo o que eu tava fazendo. Eu sentia como se eu tivesse, sei lá, pegando uma pessoa, botando um background específico, fotografando ela plano americano, um plano médio, sabe? E eu tava achando isso um pouco repetitivo e também eu não tava sentindo um retorno financeiro tão legal assim, né? Tipo, pô, eu estudo tanto para isso, eu penso muito sobre isso e tal. E Recife não tá é, abraçando esse mercado que eu tô me propondo a fazer, né? Que era tipo retratos mais urbanos, uma coisa mais de street, assim, né, e tal. Talvez o mercado de retratos corporativos ele seja mais rentável, assim, né? Pelo menos era a minha percepção na época. Só que eu nunca curti tanto esse retrato mais corporativo, assim. Então,
Eu lembro que foi a inquietação minha ali em 2018, 19, e tipo assim, porra, eu quero fazer uma parada que ela seja, que eu tenha mais autonomia criativa, né? Mas eu não sabia o que era. E eu também queria um pouco mais de remuneração, né? E aí eu lembro que nessa época eu comecei a colar com um amigo que também que é fotógrafo também, só que ele já atua em moda há mais tempo, que é Ravmesh, né? Não sei se vocês conhecem, mas tá aí também um nome muito bom para vocês trazerem para cá pro Talk. E aí eu passei um tempo, acho que basicamente um ano e meio, um ano mais ou menos, sendo assistente de Rave. E aí a gente teve foi uma época que eu tava fazendo faculdade, eu tava sendo assistente dele, então tipo, foi uma imersão assim de linguagem, de business, né? Tipo, aprendi muito sobre o trâmite de negociar, né? De entender, de fechar o job e tal. Então, tipo, o Harvard foi meio que uma escola ali para mim, tanto nessa parte de linguagem com moda, mas também do business, né? Da coisa. De saber fazer um PDF de orçamento decente, de mandar essa proposta, enfim. Então, tipo, rolou esse grande laboratório ali em 2020, né? 19, 20, 21, nessa época, e resultou nessa linguagem hoje que eu imprimo, assim, né? Claro, no começo eu acabei imprimindo uma estética que parecia muito com o que Ravi fazia, né? Que eu acho que isso é normal, quando a gente está muito perto de alguém, a gente acaba absorvendo, depois a gente começa a se entender e começa a fazer suas coisas, né? Então, no começo ali tinha uma certa proximidade, mas depois eu comecei a pensar e viabilizar minhas próprias coisas, assim. E moda foi um terreno que eu encontrei para encontrar minhas paradas assim de expressão, sabe? Eu acho que foi um terreno fértil assim para eu poder explorar. E aí quando a gente fala, eu falo moda como veículo, mas eu lembro de arte, eu lembro de música, eu lembro de arquitetura, eu lembro de várias coisinhas assim que influenciam, até o documental. Quando eu falo de moda, eu lembro até do documental assim, né? Quando a gente fala dessa moda mais crua, de uma coisa, né, que, enfim, traz símbolos, traz coisas, por exemplo, que são nordestinas, também falar um pouco de documental, né? Então, eu acho que foi por aí, e esteticamente foi chamando a atenção de marcas e a galera foi entendendo, assim, né? A galera foi entendendo, eu também fui me entendendo e fui buscando isso. E tu tem alguns trabalhos para essa indústria musical também, né? Como tu falou, videoclipe para Johnny Hooker, Romero Ferro, entre outros, para além da própria cobertura, né? Como Baile Charme, Baile da Boneca, entre outros, assim. E Isso. aí, esse teu contato e essa tua dedicação para essa indústria, né? A indústria musical, que tem essa relação muito forte, como a gente falou, com a moda, mas acaba sendo uma outra indústria também. Tu faz isso por uma questão de identidade tua, porque tu gosta, tipo, esses eventos, como é o caso, sei lá, o Baile Charme, Baile da Boneca, Reversa, entre outros, que aparece aqui no teu portfólio. Tu faz isso muito como uma realização pessoal tua, ou por também um posicionamento, uma demanda de mercado? Como é que funciona Então, essa relação com entendi. a musical também? Entendi. Então, eu no começo, eu comecei na Revest, assim, fazendo eventos, né? Na verdade, a Revest tem, sei lá, seus 8 anos hoje. Eu acho que 7 anos de Revest eu fiz, assim, eu cobri. Então, tipo, eu tanto ajudei a festa a crescer, quanto eu também cresci dentro da festa. Então, foi o meu grande laboratório ali. E isso foi chamando a atenção de outras festas, assim, né? Até festas mais comerciais. Desculpa, rolou uma reversa e aqui no prédio. Tu cobriu ela aqui? Tu sabe onde é o prédio Aqui. da gente? Fica Ah, é o de esquina, assim, da rua. perto da Caixa Cultural. Aí Eu teve uma. tava, eu tava, Tu tava? Que massa, eu pô, tava, cara. eu tava. No final do ano, né? Eu tava. Foi. Que massa. Pronto, e foi um grande laboratório para mim, assim, e no começo era um pouco meio sem pretensão, era um complemento de renda ali e tal, e nunca foi o meu trampo principal, eu nunca coloquei festa como o meu trampo principal, eu sempre deixava em plano B, segundo plano, terceiro plano, só que eu fui fazendo, fui entendendo a dinâmica e fui chegando em resultados que chamou a atenção de outra galera, assim, né? Aham. E aí, em paralelo que o trabalho foi crescendo, é porque é foda, quando você começa a,
a tentar aprofundar o que você faz, todos os campos da sua vida, elas começam a mudar também, né? Então, tipo, as coisas foram acontecendo naturalmente, assim, não tem uma fórmula assim de dizer a você, tipo, eu comecei com festa, depois isso aqui. Não, as coisas foram acontecendo, os convites foram sendo feitos, né? Os testes foram sendo feitos e tal. A galera de música começou a ver meu trampo de moda, começou a querer ver. Eu comecei a fazer filmes de moda, os filmes de moda chamaram a atenção para os videoclipes, sabe? Então, tipo, as coisas foram acontecendo gradualmente, assim, a galera foi se identificando de alguma forma. Foi se cruzando, né? Eu acho que um pouco desses teus interesses pessoais, as tuas vivências pessoais com a demanda, por sorte, Isso, ali foram se cruzando e tudo foi isso, dando certo. exatamente, exatamente. Os trabalhos são massa Pra ter noção, eu nunca fiz, eu penso em fazer, mas eu nunca fiz um tráfego pago, por exemplo. Eu nunca Aham. fui uma pessoa que fiz tráfego pago. Tudo aconteceu de forma orgânica, para ter noção. Tipo, hoje eu já penso de pegar um tráfego pago, por exemplo, de uma forma mais estratégica e direcionada, né? Mas eu nunca fiz assim. Então, tipo, as coisas de fato, os convites de fato foram chegando e acontecendo por identificação. Tipo, Aham. você se identificou de alguma forma com o que eu fiz ou faço. Você, não, eu acho que essa pessoa vai funcionar bem para o que eu quero, tá ligado? E foi assim que a coisa foi acontecendo. Foi assim que eu fiz como Degação, foi assim que eu fiz documentário do Coquetel Molotov de 20 anos. Enfim, foi assim que a coisa foi acontecendo, né? Acreditando muito também no que eu gosto, né? Como A é? gente na Berlim, a gente faz o tráfego pago, inclusive do coquetel Molotov. E Olha que aí, massa. que massa, velho, que massa. E aí foi isso, Legal. as coisas foram acontecendo, assim, não tem uma fórmula específica, claro, se eu for dizer a você, palavras-chave que definem esses 10 anos muita pesquisa, teste, erro, constância, muita constância, mano, tipo, minha companheira diz que eu sou viciado em trabalho, assim, e aí eu digo, ela, não, eu sou viciado em arte. E ela bota pra rir, assim. E eu acho que é isso. Eu acho que quando você pesquisa, bota intenção no que você acredita, no que você gosta, né? Eu gosto muito do que eu faço, assim, né? Não só, tipo assim, eu gosto muito de fotografia, não é isso. Eu gosto muito da imagem que eu crio, assim, né? Pensar essa imagem antes dela ir pro sensor, tá ligado? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o entusiasmo vem daí, assim, né? É o que alimenta, né, a coisa, né? O que retroalimenta a coisa e faz com que eu vá atrás, vá me aprofundar mais. Mas, sem dúvida, pesquisa e constância são duas coisas, assim, essenciais para qualquer criativo, né? É, sem dúvida. O que seria de mim sem minha pesquisa, né? O que seria de mim sem minhas horas me dedicando a entender, estudar sobre algo, tá ligado? Entender uma estética, entender linguagem, entender técnica, né? E quando eu falo pesquisa, eu falo num macro, né? Não falo só saber qual é a leite que vai usar, saber qual é a luz que vai usar, não nesse campo mais técnico, mas sim em narrativa, linguagem, tá ligado? Eu acho que é por aí, assim. Eu sempre falo isso para as pessoas, assim, perto de mim, e, tipo, a sua pesquisa vai definir o artista que você vai ser, assim, tá ligado? Nesse É processo por de aí. pesquisa teu, tu acaba coletando realmente assim essas referências e juntando em algum documento, alguma pasta, assim, tipo assim, tu tem, sei lá, tipo, pô, essa pastinha aqui de referências para esse trabalho, tudo que eu vou achando legal, eu vou colocando aqui. Como é que funciona assim esse teu É um esse pouco disso, é um pouco disso. realmente também? Eu vou juntando esse meu know-how, né, de coisas que, porque assim, quando a gente fala de 10 anos, a gente já fala de uma pessoa que fez muita coisa. Então, esses Aham. 10 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa se repete e muita coisa nova chega, né? Então, eu também pego minhas coisas pessoais e profissionais que eu já fiz e junto com esse novo briefing vou fazendo um grande chacoalhado e vou definindo a estética para esse novo trabalho, assim, né? Acho que é basicamente isso, mas sem dúvida eu tenho meus bancos de ideias, tenho um banco de ideias que eu nunca fiz e estão lá guardados, anotações, muitas coisas assim, elas estão em documentos, estão em pasta de Pinterest, estão em pasta do Save It, né, que é uma plataforma que eu também uso para referências visuais e tal. E uma curiosidade sobre Kenner, né? O primeiro Kenner que eu fiz, eles me pediram um direcionamento criativo, né, para eu apresentar para eles e tal. E aí, nessa que eu tava pensando sobre esse direcionamento criativo, aí eu vi uma pasta minha que estava guardada há quase 2 anos, e aí o nome da pasta era Summer. E o nome da sandália era Kenner Summer. E aí, quando eu fui lá, que eu olhei a pasta, eu disse, porra, será, velho? Será que é isso?
e tal, não é à toa que essa pasta tá aqui, o tema casa muito, não sei o quê. E aí eu apresentei a proposta criativa, a galera adorou, e aí eu executei uma ideia que eu tinha guardado há 2 anos atrás, mas estava lá bem guardadinha, no momento oportuno eu fui e usei, tá ligado? E às vezes a pessoa fazendo auxilia o cérebro, né? Porque tem muita coisa desse nosso processo criativo, do processo de tomada de decisão, de seguir por um lado ou pelo outro, assim, que ele tá no inconsciente da gente, né? Esses estudos de neurociência e tal, fala muito Totalmente. sobre isso, né? Sobre essa influência do inconsciente no processo de escolha e de tomada de decisão, e é aí que a gente acha que está consciente, não, mas a gente tem um monte dessas influências no inconsciente, e aí você ter esse tipo de exercício, né, de ficar guardando de maneira organizada, mesmo seja numa pasta, em qualquer outro lugar, às vezes acaba até auxiliando muito isso, né, auxiliando o cérebro da gente a se relembrar e talvez direcionar um pouco de algo É, que talvez descanso vai estar ali vibrando no consciente, né, porque nem tudo vai estar, total. porque senão a gente seria maluco, né, tipo, o tempo É, inteiro total, total. de coisas Total, assim. faz muito sentido essa tua abordagem. De fato, você descansa ali, né, daquela informação, mas ela tá ali, tipo, Exato. sendo, sendo trabalhada de alguma forma e depois ela vem à tona, totalmente. É É. interessante demais isso, assim. E aí, sobretudo, quando você está com a vida muito corrida, né? Faz muita coisa, muitos trabalhos o tempo inteiro. Tem a própria vida, né? Por si só já puxa muito da gente, né? Para além do trabalho. E quando o trabalho tá corrido também, pronto. Aí vira um bolo ali que se você não organizar direitinho, você dá uma leve É, e pirada. eu depois, faz 2 anos e meio, né, que eu virei pai, né? 3 anos, digamos assim, porque tem a gestação, né? Então, tipo, dos 3 anos para cá também, ao mesmo tempo que o trabalho cresceu muito, tipo, teve uma paternidade aí atrelada, então, tipo, foi uma loucura, assim. E os 2 primeiros anos foram bem intensos, assim, foi bem intenso no campo pessoal, assim, né, e de Aham, trabalho também. Esse ano eu fiz um acordo comigo de definir melhor minhas demandas, definir melhor o que eu consigo atender, né, o que é que eu consigo dar mais prioridade e tal. Então, esse ano eu tentei fazer um acordo comigo mesmo de demanda mesmo, de fluxo, sabe? Eu acabei incorporando um novo fluxo de trabalho, mais saudável, tá ligado? Tipo, eu consiga administrar melhor, né? Porque eu lembro assim, a gente tá falando muito do criativo, dos processos e o quanto isso é legal, mas também tem as dificuldades dentro disso, né? Eu acho que às vezes a gente não acaba esquecendo de pontuar essas dificuldades, né? Os níveis de estresse, o nível de ansiedade, as preocupações, né? De estar ali fazendo, acontecendo, tentar extrair uma parada legal. O quanto isso também é um pouco doloroso, né? O quanto a gente se cobra, né, enquanto artista, enquanto pessoa. E aí eu lembro de eu viver uma época muito intensa, assim, de vida, de pessoal, profissional e muito estresse. E aí eu entrei em 2025 fazendo acordos comigo. Eu disse, não, galera, não dá, acho que a gente vai ter que definir algumas coisas. Eu acho que isso também vem de maturidade, tanto pessoal quanto profissional, né, de, tipo, entender o que é que vale mais a pena, o que não vale tanto a pena, organizar melhor, né? Então, é isso, eu estou numa fase de reajuste, que eu comecei a fazer um ajuste no começo do ano, e ele só veio funcionar agora no segundo semestre, de fato, assim, tipo, eu comecei a colocar em prática em janeiro, mas as coisas se organizaram agora no segundo semestre. Eu até falei com um amigo meu, que é um assistente, né, Rodrigo, e aí eu disse a ele, mano, a primeira vez em 10 anos que eu consegui terminar um trabalho agora e não ter mais nada para eu editar. Tipo, eu sempre tinha alguma coisa pra editar. E foi a primeira vez, tipo, eu passei um gap de uma semana sem nada pra editar, porque, tipo, eu tinha conseguido encontrar um fluxo tão organizado e proativo que, tipo, eu encerrei todas as minhas demandas, estava prospectando, fechando outras coisas, mas, tipo, eu não tava numa semana que eu precisava editar nada. E, tipo, isso nunca aconteceu, tá ligado? E essa sensação, assim, tipo, do vazio, né? Entre aspas, assim. Pra tu foi positiva, tipo assim, pô, alcancei o que eu tava desejando, ou tipo, tu achou estranho? Assim, Achei tu teve estranho, esse mas ao mesmo tempo eu fiquei feliz, né? Mas eu, tipo assim, eu fiz, nossa, parece até mentira isso, mano. Tipo, parece até que não tá acontecendo. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Como assim eu não tenho nada pra editar, tá ligado? estranha, né? Isso isso por si só já é estranho, né? Tipo assim, o corpo estranhar quando você tem
um momento de equilíbrio, digamos assim, né? Não, mas eu fiquei muito feliz assim comigo mesmo, tipo, eu falei, pô, mano, é isso. É esse fluxo que você tá buscando, né? O acordo que eu fiz comigo, né? Eu sempre fiz muitos acordos comigo, assim, né? E Aham. aí, esse foi um acordo para 2025 que eu tô conseguindo cumprir, tá massa, assim, tá bem legal. Espero continuar seguindo esse fluxo maduro de entender as demandas, entender os fluxos, entender os prazos, saber dizer não, tá ligado? Saber dizer que não consegue, tá ligado? Dizer que não consegue, tipo, só consegue em tal momento, sabe? Tipo, ser honesto consigo e com quem tá lhe contratando para criar um grande alinhamento de expectativa, assim, né? Perfeito. E a Todo mundo quer gente. tudo para ontem, mano. Não adianta. Ainda mais publicidade, né? Falando mais uma vez aqui nessa indústria criativa, né? Ainda mais para publicidade, a galera quer tudo para ontem, né? Nem todo mundo se organiza, nem todo mundo começa a organizar isso antes. Então tudo é muito em cima, né? Então a gente também tem que se posicionar nesse sentido de delimitar algumas coisas, né? Porque senão topei muita coisa às vezes que, tipo, não dava para eu ter topado e eu topei, né? Pela vinculação do projeto, pelo símbolo que esse projeto representava e tal, tal, tal. Mas eu acabava entrando num declínio, assim, de fluxo que bem difícil, assim. Então, essa E maturidade me ajudou muito, assim. casar esse universo, né? Tipo, você precisa ser criativo e a criação por si só, ela precisa ali de um pouco de leveza, digamos assim, para que ele seja mais fluido, ao mesmo Aham. tempo que, tipo, essa criação, ela tá indo para um fim mais comercial, digamos assim, a publicidade, né? Que é, tipo, tem um direcionamento, por mais que possa ser uma questão muito mais de construção de marca e etc., mas a gente está falando de uma indústria comercial, né? Tipo assim, eles precisam construir marca para vender, ou algo do tipo. Aí eles têm as rotinas de tempo, de prazo, tudo que vai criando essas arestas ali, e aí que é meio conflitante com esse processo que deveria ser um pouco mais natural para a criação da arte em si, né? E aí a gente tem esse conflito, né? Do estresse, da demanda, e o processo da leveza da arte. E aí você precisa ficar o tempo inteiro fazendo esse equilíbrio entre essas duas coisas. E ainda tem um fato assim, né, que tipo, eu por muito tempo eu centralizei muito assim as coisas, né? Eu também fui aprendendo a soltar um pouco assim. Porque como eu dou muita importância ao que eu faço, né, e o valor artesanal que se tem naquilo, que eu acho que é onde mora o valor, talvez do que eu faça, né? Então, quando eu concentro muito em mim, existe um tempo maior para eu poder elaborar, muito mais fácil que tipo, sei lá, eu clicar aqui e mandar para um retouch e o retouch finalizar isso para mim. Então, tipo, é um processo mais artesanal, quando você faz meio que tudo ali, né? Que, não tô dizendo que é bom ou que é ruim, mas tipo, que é diferente. Então, tipo, talvez hoje eu tenha mais o discernimento de entender qual é a hora de terceirizar, por exemplo, sabe? Qual é a hora que, tipo assim, dá para eu fazer e tal. Hoje talvez eu tenha um fluxo que eu entenda melhor essas dinâmicas de soltar e de segurar, né, esses processos e tá sendo mais saudável, assim, pra mim, tá ligado? Massa demais. É, tô com a sensação, assim, de que essa conversa, ela teria pano, assim, pra gente passar mais horas, assim, falando. É uma pena que o nosso prazo aqui, o nosso tempo, ele é um pouquinho curto para esse formato de conteúdo que a gente está se propondo aqui a fazer. E aí eu já vou encaminhar aqui pros momentos finais da gente aqui dessa conversa. Mas Massa. mais uma vez eu queria agradecer de verdade assim por ter topado tipo um profissional com a referência que tu é, tua equipe, todo o teu time ali que vai te auxiliando também para fazer essas criações. Para quem está nessa indústria criativa, para esses creators, né, pegando essa palavra do que está em alta, essa economia, né, de novos criadores, aonde, obviamente, por causa, inclusive, de um celular, essa acessibilidade para você realmente poder criar algo, ser um criativo, ele se torna muito mais fácil, né? Os próprios aplicativos que tem também dentro do celular, e aí isso acaba sendo muito um público que é o público da Berlim Digital, né? Ao longo da história e conforme a gente também tem 10 anos de vida, né, a Berlim, Ó, que massa. e aí casando aí certinho esse tempo, e a gente foi cruzando todas essas fases desse desenvolvimento
realmente para esse aparelho, inclusive, como eu falei, né, o celular ser um grande hub ali de possibilidades para quem está dentro dessa indústria. E a gente viu essa crescente aí de diversos profissionais se tornando criadores de conteúdo obviamente, ganhando Concordo dinheiro. totalmente. E aí, Acompanhei isso aí também, velho. Concordo totalmente. massa demais. E aí, tipo, qual seria, assim, para a gente finalizar, tu pode, obviamente, fazer um outro fechamento teu, mas eu queria fazer uma última perguntinha aqui também para tu, entendendo, assim, esse público creator, desses criativos, social medias e tal, que é muito do público que acompanha a gente aqui na Berlim, que possivelmente vai estar acompanhando aqui esse papo, e que muitas vezes estão até no início de uma jornada que eles podem ir evoluindo para vir para um tipo de produção maior, né? Mas para esse pessoal assim que está iniciando essa jornada e tal, quais seriam as dicas que tu daria para ele que está entrando nessa indústria audiovisual, para ele se encontrar enquanto artista também dentro dessa prestação de serviço que ele faz e aí Aham. construir essa identidade dele? Bom, eu acho que imagem nunca foi tão democrática quanto agora, né? Eu acho que. E também nunca foi tão consumido quanto agora também, né? Então, logo a gente entende aí que a demanda audiovisual, no modo geral, ela cresceu bastante. Então, talvez seja a melhor época da gente iniciar um negócio de imagem, assim, né? De comunicação e tal. E só que assim, ao mesmo tempo também tem muita gente fazendo, né? Então, eu acho que independente do que você esteja fazendo, independente do que você use, independente de qual seja o nicho que você vá seguir, assim, eu acho que quando você faz uma parada que ela é mais autêntica, eu acho que naturalmente ela vai chamar uma atenção, assim. Então eu volto de novo para aquela ideia da pesquisa, né? Uhum. Beleza, é interessante ver o que o mercado está fazendo, se atentar ao que o mercado está fazendo, mas também não ter medo de aplicar nossas próprias ideias, né? Porque às vezes, não tô falando isso num lugar de que, tipo assim, quem é seguro 100% não, tá? Eu às vezes também questiono sobre minhas próprias ideias, tipo, penso, pô, será que é isso? Não será que não é isso e tal? Mas quando eu faço, executo minhas ideias, geralmente elas são as que mais chamam atenção, assim, tá ligado? Então, eu acho que se destacar no meio onde todo mundo tem celular hoje em dia, por exemplo, é de fato você botar o que você tem pra fora, assim. Então, ninguém vai saber o que é que você tem dentro de você, né? Só você mesmo, assim, né? Então, eu acho que essa ousadia, essa autenticidade, eu acho que isso é onde faz com que esse criativo talvez se destaque, assim. Tanto eu percebo numa análise feita da minha própria trajetória, quanto análise de outras pessoas próximas ou até distantes mesmo, de trajetórias diferentes, assim, que eu percebo o porquê que essas pessoas conseguiram se engatar, assim, né? Principalmente pessoas que talvez, enfim, não tiveram tanta oportunidade, cresceram num contexto específico, né? Assim como eu, então, tipo, eu acho que essa nossa habilidade, né, essa nossa habilidade pessoal, assim, ela é única. Então, eu acho que é pensar, olhar para dentro, começar a trabalhar isso e colocar isso no mundo, assim. Eu acho que é uma tática interessante, assim. Porque eu poderia aqui dizer a você, pegue tal celular, pegue tal câmera, né, faça com tal luz. Mas eu acho que isso aí vai ter muito tutorial na internet explicando, tá ligado? Acho que todo mundo vai ter acesso a isso, mas eu acho que de fato, o que talvez potencializa muito a minha imagem é o que vai antes para o sensor, assim, tá ligado? É o que vai antes da lente, assim. Então, minhas ideias, eu acho que elas são a, a chave, a virada de chave do que eu entrego, assim, tá ligado? Então, acho que é por aí. Acho que esse se fosse meu conselho, se aprofunde na sua pesquisa, se aprofunde nas suas ideias, tente ser autêntico, se você puder, assim, né? Tá vendo que tá todo mundo fazendo uma parada, tenta ir pra outro caminho, tenta buscar tuas coisas, tá ligado? Enfim, eu acho que é por aí. E se encontrar, né? Totalmente. Nossa, e falando em encontrar também, obviamente na tua rede social, lá no Instagram, tem os trabalhos que tu faz. Tem algum outro lugar assim que tu coloca assim teus trabalhos, um site, alguma outra plataforma que as pessoas Então, consigam ver teu portfólio? eu tenho um Ou- site, que ele tá um pouco desatualizado, assim. Eu acabei vivendo esse 2025 um pouco meio intenso,
eu não consegui alimentá-lo, mas eu tenho um site sim, eu tenho também um Vimeo, né, que é onde eu posto os filmes e tal. Mas o Instagram talvez esteja a parte mais atualizada assim da coisa. E confesso a você que isso por experiência própria, assim, claro que o site é importante, Behance é importante e tal, mas o Instagram hoje, na minha opinião, é uma das principais vitrines. Eu acho que a gente pode considerar até como um site mesmo, né? E quando me pedem indicação de algum profissional, ó, tem como me indicar tal profissional de alguma coisa? Aí eu posso indicar sim. Aí a galera vai me pedir, me manda o Instagram. Então, tipo, o Instagram deixou de ser só uma rede social e virou um grande site também. Então, eu uso dizer que é um grande portfólio, né? É um grande portfólio. Quer deixar o teu arroba para quem não acompanha? Eu imagino que todo mundo já vai ter buscado e te encontrado, mas se quiser deixar também. @_UHGO. Massa. E o site também é uhgo.com.br. É super fácil de encontrar também. Sim, outra coisa que também queria falar para a gente encerrar assim, que é uma paradinha interessante, eu acho que afeta meu trabalho no sentido de a parte que eu fui beneficiado de alguma forma é que tá havendo, eu tô percebendo isso, O mercado nacional, ele tá começando a descentralizar as produções, né? Isso é uma coisa que eu venho conversando com amigos próximos e tal, vou mostrando indícios disso acontecendo. Então, tipo, talvez essa pauta, né, de descentralizar seja a nossa chance aqui, né? Nossa chance enquanto criativos nordestinos, né? Temos pautas frescas, né? Então, tipo, nossas narrativas nunca foram tão trabalhadas, né? Então, a gente tem mais propriedade do que qualquer outra pessoa do país para falar sobre a gente mesmo. Então, tipo, eu acho que vale ficar atento e pegar essa carona nessa descentralização das produções, tá? Tá aí, né? O audiovisual, o cinema pernambucano ganhando prêmio, né? Uma série de coisas acontecendo. Então, tipo, Recife, Pernambuco, Olinda, né? O Agreste, a galera tá começando a olhar para cá. Então, tipo, advento também da internet, do celular, né, que a gente consegue postar, comunicar, né, interagir com qualquer pessoa do mundo. Então, isso coloca a gente num lugar totalmente diferente, né? Então, acho que se a gente usar essas ferramentas a nosso favor, de uma forma estratégica, a gente também pode colher grandes frutos. Perfeito. E é isso. Não imaginava que seria diferente essa conversa. Sabia que ia ser super rica, assim, de conselhos, de referências, assim, tipo, realmente essas tuas falas, falando sobre a tua vivência, as tuas experiências, eu garanto que vai ser muito enriquecedora. Foi para mim e garanto que vai ser para muita gente aqui que vai acompanhar. De novo, mais uma vez, brigadão por ter topado. A gente Nada, eu que aqui agradeço o convite aí. todo mundo vibrando assim quando tu topou participar dessa conversa, porque tem vários admiradores aqui do teu trabalho e tal, inclusive eu. Vocês também funcionam como um podcast? Como é que é? Ou sempre online? Esse formato ele é um formato um pouquinho mais curto e a gente vai fazendo dessa maneira assim virtual até para que a gente consiga ter essa participação mais ampla, mas a gente também tem um podcast e aí aonde a gente divulga, mas esse conteúdo aqui ele vai para uma comunidade creator que a gente chama, que é BFC, Berlin for Creator, Entendi. é uma comunidade de criadores que fazem cursos com a gente e tal, e a gente vai juntando eles dentro de uma comunidade. Massa demais, perfeito. É massa, brigadão por Obrigado ter demais aí topado. pelo convite. A gente tem outras oportunidades aí no futuro. E a Pode gente super aberto aí. Se chamar, mandar uma mensagem, a gente se articula, se organiza. sei que é E corrido o tempo, mas tem encaixado aí esses 30, 40 minutinhos pra gente e foi demais. Beleza? é isso.